Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vos convido a parar alguns minutos para meditarmos na palavra de Deus. Se você tiver condições de abrir a Bíblia no Pentateuco, no livro que Moisés escreveu, livro de Levítico, capítulo 4, eu acredito que será muito produtivo para a sua vida espiritual e ministerial, que reflete em todos os aspectos da nossa vida. Capítulo 4 de Levítico fala assim, na epígrafe: o sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. Vamos ler? Diz o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quando alguém pecar por ignorância e fizer o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Trará o novilho à entrada da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o degolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e espargirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do seu santuário. É claro que não será possível aprofundarmos no contexto bíblico, histórico, social, geográfico, por causa do fator tempo e espaço. Mas eu gostaria de falar sobre, resumidamente, sobre o pecado por ignorância e a possibilidade de oferecer um novilho novo e sem mancha, sem defeito. Porque aqueles sacrifícios estavam apontando para o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Então, quando alguém cometia pecados por ignorância, ou até mesmo os sacerdotes, eles tinham que pegar aquele animal novo, sem mácula, sem defeito, colocar as mãos em cima do animal, simbolicamente transferindo toda a culpa para aquele animal. E quando os sacerdotes pecavam, eles molhavam o dedo com sangue e passava de frente da tenda. Tem um simbolismo também. Quando contextualizamos o pecado após a ressurreição de Jesus Cristo, entendemos que a lei, o Pentateuco, a Torá, são sombras das coisas vindouras, porque os sacrifícios eram imperfeitos. Segundo o escritor aos Hebreus, o sacerdote oferecia o próprio pecado para depois oferecer o sacrifício
do pecado daquela nação. Exigia muitas cerimônias, algo que justificava na época. Agora, quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, em Isaías capítulo 53 está escrito assim: porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre nós foi transferido não para o cordeiro no sentido literal. O castigo que estava sobre nós foi transferido para Jesus, que é comparado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje não é necessário fazermos sacrifícios de tolos, sacrifícios exagerados, porque o sacrifício de Jesus Cristo foi completo. O escritor aos Hebreus fala assim, que ele preparou um novo e vivo caminho para que pudéssemos entrar na presença do Senhor livremente. Hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E quem é o sacerdote, presbítero José Marcos? O sacerdote pode ser eu e você, porque as pessoas dependiam do sacerdote como intermediário. E hoje, José Marcos, não dependemos do padre, do bispo, do papa, de religiosos? É claro, cada religião tem o seu líder. E eu não estou dizendo que não deve obedecer às normas da instituição religiosa. Mas no sentido espiritual, você tem acesso à graça de Deus. Quando você entra no seu quarto, fecha sua porta e ora. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão surdos, tapados, para não te ouvir, nem as mãos de Deus estão encolhidas. Porque quando nós, enquanto cristãos e sacerdotes, entramos no lugar santíssimo, através da graça de Deus, que através da graça propiciou essa abertura maior. Antigamente, o acesso era restrito. E se uma pessoa entrasse no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos, existia o Santo dos Santos e o lugar santíssimo. E se não fosse o sacerdote ou o sumo sacerdote, a pessoa morreria. Somente o sacerdote e o sumo sacerdote tinham acesso a Deus. Após a ressurreição de Jesus Cristo, a Bíblia diz que aquelas cortinas grossas que separavam o Santo dos Santos do lugar santíssimo rasgou-se de alto a baixo. Abrindo caminho para os judeus, para os alemães, para os japoneses, para os norte-americanos, para os brasileiros, para os chineses, para os asiáticos, para os argentinos, os bolivianos, enfim, para todas as nações, povos, raças, línguas e dialetos, pudessem entrar no trono de Deus, na presença de Deus, cada um com sua cultura, com seu modo típico de adorar, mas o caminho ficou aberto.
Portanto, você tem liberdade de usar o nome de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, ao mesmo tempo advogado, e repreender Satanás e os demônios, em nome de Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele nos deu autoridade. E quando Ele subiu ao céu, Ele nos deu autoridade de pisarmos em serpentes e escorpiões, para desfazermos todos os poderes das trevas. Mas não é no nome de um homem famoso, de um homem que revolucionou o mundo, mas é no nome de Jesus Cristo, o maior homem e nome da história. Todo joelho um dia terá que se dobrar diante do maior homem da história. Por quê? Porque ele ressuscitou. Tá? Então, você não precisa pagar um alto preço para entrar na presença de Deus. Então eu não preciso orar, José Marcos, eu não preciso jejuar, eu não preciso fazer campanha de sacrifícios, de abstinações. Você deve fazer, porque o propósito é uma maneira de você sacrificar a carne, os desejos carnais, o eu. Mas nunca se esqueça que o maior sacrifício foi feito por Jesus na cruz do Calvário. E ninguém subsiste sem Jesus. Reino nenhum subsiste sem Jesus. Não há autoridade maior do que o nome de Jesus. Porque através do nome de Jesus, os demônios têm que se retirar. As doenças vão embora. Por quê? Porque eu tenho títulos? Não. Título não resolve nesta hora. Título é bom? É. Abre-se portas. Mas título no sentido espiritual, sem o nome de Jesus, não resolve nada. O nome de Jesus tem poder. Ore com fé. Deus te deu autoridade. Seja autoridade no seu lar. Seja autoridade na sua empresa, no seu trabalho. Seja autoridade na vizinhança. E quando o povo entra na graça da igreja, a tendência é as pessoas se libertarem dos vícios, das drogas, porque o nome de Jesus tem poder. Um grande abraço. Eu desejo tudo de bom para você.